O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos de campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O Evangelho de Marcos, ele que nós ouvimos hoje, né? Ele vem logo depois do texto do jovem rico. Vocês lembram? Aquele jovem que procurou Jesus. Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O que Jesus disse? Você conhece os mandamentos? Conheço, desde a minha juventude eu conheço. Não matar, não julgar, não levantar falso testemunho, orar pai e mãe. Sim, desde a minha juventude. Jesus disse, então, falta uma coisa. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e depois segue-me. O Evangelho diz que o jovem foi embora muito triste porque ele era muito rico. E Jesus diz, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Esse é o contexto anterior. Então, depois disso, Pedro então disse, Senhor, veja, nós deixamos tudo e te seguimos. Não é uma pergunta, tipo, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Mas ele está afirmando, não, nós, ou seja, esses discípulos foram capazes de dar o passo necessário. É isso que Pedro está falando. Se para os ricos, para esse jovem foi difícil, está falando Pedro, nós conseguimos. Então, isso é um sinal bonito da parte do Pedro, né? Só que ao mesmo tempo suscita um questionamento. Bom, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber, né? O que nós vamos receber? Se a gente olhar um pouco na Sagrada Escritura, o que será que Pedro deixou para trás? Não aparece muito. Fala que ele tinha sogra, então tinha família. Não sei se ele tinha filhos. Mas já tinha, a maioria deles já eram pessoas adultas, né? Se tinham família, já eram pessoa mais estruturada. Mateus era cobrador de imposto, né? Não aparece muito assim. Tiago e João tinham a mãe deles. Mas não fala muito do que eles possuíam. O fato é que eles largaram a rede, o que eles tinham, né? O pai Zebedeu,
e seguiram Jesus. Então Pedro diz, olha, e nós que deixamos tudo e te seguimos. Então, ao mesmo tempo que ele está dando uma conotação positiva, que eles foram capazes de dar esse passo a mais, de deixar tudo, o que o jovem não conseguiu, né? E seguir atrás de Jesus, renunciar, mas ao mesmo tempo também uma pergunta. E nós, que deixamos tudo, o que vamos receber? E aí Jesus fala, vocês vão receber 100 vezes mais. Não parece que para aí, né? Que bom que parasse aí, né? Pai, mãe, irmãos, casas. Ótimo. Mas para aí ou não? Será que para aí? Continua. Campos, causa de mim do Evangelho. 100 vezes mais. Irmão, irmãs, filhos de campo. E aqui é que vem o negócio. Com perseguição. Né? E no mundo futuro, a vida eterna. Então, o Evangelho de Marcos traz essa realidade do discípulo missionário de Jesus. Porque a primeira leitura fala da generosidade que a gente precisa ter com Deus. De coração, de generosidade, mas não tente querer fazer um negócio com Deus. A primeira leitura fala isso. Dê o que o seu coração, mas dê de generosidade. Não queira negociar com Deus. Né? É isso que Jesus está falando. Porque nós que deixamos, por exemplo, eu saí de casa com 16 anos. Né? Então, era o filho mais novo, o nenê da casa. Pai, mãe, deixamos tudo para trás, né? Seguimos, entramos para o seminário, essa experiência de resposta a Jesus. É claro, os meus irmãos também não entenderam. Fazer voto de pobreza, voto de obediência, de castidade, para que tudo isso? Para seguir Jesus? Mas eu digo, nesses 14 anos de padre, essa palavra de Jesus, ela se concretizou. Você recebe muito mais irmãos, né? Aonde a gente vai, o pessoal se torna irmão da gente, né? Não é de sangue, mas de fé, de espiritualidade, de oração, comunidade. Todos os lugares que eu já passei. Quando eu trabalhei no seminário, eu trabalhei 7 anos na formação dos novos padres, na filosofia, eu fui reitor da filosofia, da teologia também, né? Formar a comunidade, o pai daquela gurizada ali, né? Mas foi só coisa boa? Claro que não, que bom, né? Já pensou? Mas também é muito chato se não tivesse alguns momentos de provações que a gente tem na vida, né? De provações. Não digo perseguições, porque nessa parte, ainda graças a Deus, até hoje, só fui uma vez ameaçado, né? Por causa de um trabalho social que a gente tinha. Mas, de fato, essa palavra de Jesus, ela se concretiza na vida da gente, vai ter muito mais. Mas com perseguição. Porque Jesus, a pedagogia de Jesus é assim, ele não deixa nada escondido. Olha, se vocês quiserem ser meu discípulo, tudo bem, mas pega a cruz de vocês e me siga. Jesus não quer, segue eu que nós vamos para uma festa. Segue eu que nós vamos aí, tal, vamos ganhar um prêmio, vai ter uma taça lá, não. Se vocês quiserem ser meu discípulo, pegue a cruz de vocês e me segue. Então, esse evangelho de hoje, ele serve sim para a gente também refletir um pouquinho sobre a nossa entrega. Qual é realmente o grau da nossa liberdade interior no sentido de entrega, de renúncia? Né? Porque eu digo assim, a primeira leitura completa o evangelho, né? Nós ouvimos hoje, generosidade de coração, de pobreza, simplicidade. Dê o seu dízimo conforme o coração. Porque para seguir a Deus na resposta precisa ter generosidade de coração. Hoje à tarde, na formação que eu tinha lá às 5 horas com os religiosos de filosofia, a gente falava do padre Basílio Martinelli, que é um padre Cavanes, que está no processo também de beatificação. Né? Qual que era a grande virtude que ele tinha? Tornar as coisas pequenas, por isso que ele é chamado santo das causas feirais. É tornar as coisas pequenas do dia a dia grandes. Santificar as coisas pequenas. Lavar uma louça, né?
mas ele trabalhava na educação das crianças, adolescentes, 65 anos de professor. 65 anos ele trabalhou. Quando ele era cego, então, já cego, ele não podia muito mais ir lá para o colégio, em Poçanho, lá na Itália, mas mesmo assim ele queria estar no meio da gurizada lá. E daí um daqueles professores, mas o que o senhor vai estar fazendo? Você não enxerga ninguém? Ele falava, eu não enxergo, mas elas me enxergam. Isso basta, porque a presença dele como padre atendia as confissões dos adolescentes. Naquele tempo os adolescentes confessavam, né? Ele trabalhou 65 anos num colégio. Mas ele ficou cego depois de 90 anos, né? Mas antes. Então, é esse tipo de coisa, né? Ele saiu, a mesma história, assim, da entrega dele, sair da casa. Ele conta toda a história dele, né? Porque na casa dele, ele ajudava a mãe dele a fazer pão. Aí ele fala da mística do fazer o pão, sabe? E nas coisas de Deus nós precisamos ter a mística do pão, saber a medida certa das coisas para o pão crescer, né? De quando ele cultivava o campo, que o pai e a mãe dele plantavam batata doce, e ele ajudava, ele falava assim como nós cavava a terra, preparava para produzir a batata, assim Deus faz conosco, né? Tem que saber usar as enxadas certas, ele dizia, no lapidar o coração das crianças e dos jovens. Então são sinais assim, né, desse segmento, dessa resposta de Jesus. Eu percebo que hoje também na vida religiosa consagrada, essas exigências de Jesus e este evangelho é muito atual. Porque hoje muitos estão deixando a vida religiosa e às vezes indo para uma vida diocesana. Porque a vida consagrada, quando ela é bem vivida, ela é muito exigente, né? Você tem que obedecer o teu superior, você tem que ter o voto de pobreza na íntegra, desde como você se veste, até como você trata as pessoas, o carro que você usa, a tua casa, a tua modéstia, tudo isso, né? Não é às vezes ser religioso, quando se muda de casa, tem que trazer um caminhão para levar as tuas coisas, mas daí eu já vi muito isso. O padre religioso é transferido de uma paróquia para outra, chama um caminhão da transportadora. Mas como é que vai ser religioso assim? Nunca vai conseguir viver a pobreza, né? Ou às vezes vai ser transferido a uma vida consagrada, chega na paróquia, exige o melhor carro, exige a melhor casa, né? As melhores coisas. Coloca exigências, às vezes, até para a comunidade, para as pastorais, para os conselhos, que às vezes não são fundamentais. É isso que Jesus está falando. O que é então essa religião? Jesus fala, vocês vão ter. E eu falo para vocês mesmo que nunca me faltou nada, desde quando eu entrei na congregação. Eu falo sempre assim, quando eu entrei na congregação, minha família era pobre, hoje é mais pobre ainda. Pior se fosse o contrário. Eu falo assim. Quando a gente diz, né, que a gente, quando é sendo transferido, a gente pega uma mala só de roupa e vai, a pessoa não acredita, mas é isso mesmo. O contrário seria diferente, se hoje eu fosse rico, mais do que eu tinha entrado no seminário. Ué, que renúncia você fez, né? Nenhuma. Então aqui está a questão de Jesus. Vê se a pergunta, o que nós que deixamos tudo, Senhor? Porque Pedro diz, nós somos capazes, nós tivemos coragem, essa audácia de largar a família. Meu Deus, hoje você vê muitos leigos e leigas se consagrando. É muito forte isso, quando você vê um jovem de 21 anos largando a família e se consagrando numa congregação, numa comunidade de vida. Olha, né? Às vezes ali, conforme a comunidade faz a tonsura, corta o cabelo, muda de nome, tudo de consagração, usa o hábito. Isso aí, às vezes, diante do mundo, da sociedade, é uma loucura, claro que é. Mas, ao mesmo tempo, é um ato de muita coragem, é isso que Jesus está falando. Vocês vão ter, mas vai ter com perseguição. Então, Jesus não deixa ilusão. Isso é uma coisa muito bonita. Se você quer, de fato, ser discípulo de Jesus, tem que saber que está acontecendo isso. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados aos tribunais, vão falar mal de vocês, né? Vai ter dia que vocês vão precisar sair, como lá na África, os nossos irmãos, vai ter dia que vocês vão ter que dormir, mas as milícias armadas vão chegar e vocês vão ter que correr, se não quiser morrer, né? E aí, então,
Essa clareza Jesus sempre deixa, porque é preciso essa renúncia, essa entrega. Por isso que essa frase, e nós que deixamos tudo e seguimos. Ao mesmo tempo, então, que ela é tipo assim, por parte dos discípulos, né, que eles tiveram coragem de seguir Jesus, com as suas fragilidades, com a sua fraqueza, e deixaram-se capacitar, mas é também uma interrogação. Aqueles que às vezes querem seguir Jesus em busca de privilégio, né, que a gente sabe, em busca às vezes de status, porque muitos, às vezes no início da caminhada para Jesus, na vida consagrada religiosa, às vezes na comunidade, vão em busca de status, de privilégio, é verdade, né, de ter o primeiro lugar, de destaque. Jesus fala que não é isso, né? Vocês podem até ter, mas vai vir com muita perseguição. E o mundo futuro, a vida eterna. Então, agradecemos a Deus por essa palavra, que ela nos ajuda também cada dia a repensar nosso seguimento de Jesus, que esse é o sentido, né? Como está a nossa resposta, o seguimento, qual que é o nosso objetivo de seguir Jesus, qual que é o nosso propósito de se consagrar a Ele, que cada dia precisa se purificar, né, a nossa resposta. Eu falo assim, na formação para os religiosos. Talvez lá no início da nossa vocação, Deus tem um propósito. Por exemplo, quando eu falo que eu entrei no seminário por causa do jogo de bola, as pessoas não acreditam, né? Eu fui bom de bola, mano. Mas foi por causa disso, né? Cheguei no seminário, vi um campo verde para cá, uma quadra para cá. Falei, é aqui. É. Mas tipo assim, Deus tem os caminhos dele, né? Agora eu com 40 anos, o que vai fazer um jogador de bola com 40 anos hoje? Ele tem que purificar. E quando eu vi os piá indo embora, a coisa mais triste para mim é vendo piazada indo embora. Nós começamos em 106. Sabe quando chegou? Eu e mais um só. E eu não era o melhor, não. Eu, quando entrei no seminário, não está gravando, né? Está gravando? Não. Mas eu, quando entrei no seminário, eu gostava de ir no baile, gostava de tocar e cantar, jogar bola. Tinha gente na minha comunidade que falou, isso aí não aguenta um mês. Mas como eu sou teimoso, né? Então assim, eu vi aqueles pessoal indo embora e falava, Jesus, aquele cara inteligente, que tirava 10 na matemática. Eu, às vezes, ficava de castigo na sala porque não tirava média. Naquele tempo era assim, média 7, 8 no seminário. Se a média no colégio era 6, no seminário é 7,5. O seminarista, e quando não tirava, e quem tirava nota tudo grande ganhava medalha. Honra ao mérito. E quem tirava menos, sala de estudo. Não é? E aí você via, de repente, aquele com a malinha embora, alguns ficavam, você ia para a escola, quando você voltava, ele não estavam mais. Meu, só tinha um endereço no quadro. E agora, depois de padre também, padres excelentes. Eu lembro que um dia eu estava lá na paróquia, de repente chegou um carro, falou, 5 horas da manhã, um padre, falou, vou deixar o carro aqui, estou indo embora. Eu falei, mas como assim? Tem uma mochilinha nas costas. Aí indo embora, uma mala, lá já tinha deixado com certeza as coisas lá na casa do... Digo, meu Deus do céu, um cara que tinha, né, tinha doutorado, mestrado, era um padre em projetos sociais da congregação. E aí, às vezes, né, aí Deus, como diz o São João Maria Vianney, né, se São Sandro levou 3.000 pessoas, 1.000 pessoas com uma queixada do burro, o que Deus não faz com o burro inteiro, né? É assim mesmo que nós temos aí. Mas nem por isso nós podemos se vangloriar. Não. Acho que a nossa simplicidade, a nossa humildade. Eu lembro que uma vez uma senhora falou, eu nunca esqueci, eu era diácono, Dona Maria, da Pastoral Vocacional. Ela dizia assim, uma coisa eu vou falar para você, Adriana, não sei falar muito, mas tem uma coisa, nunca esqueça de onde que você saiu. Né? Por quê? Porque isso é uma tentação que a gente tem quando a gente se torna religioso, se torna padre ou alguma coisinha a mais. Quando recebe o cartão do Melquisedeque, que a gente diz, né? É quando é ordenado padre, tem alguns que parece que sobe um negócio, não recebe só o dom ali da... Aí tem uma carteirinha chamada, a gente fala, quando recebe a carteira do Melquisedeque, né? Porque o bispo, pela honra, né?
O Melquisedeque é aquele sacerdote que não fala muito dele, só fala o Melquisedeque, não sabia de onde veio nem para onde foi, desapareceu. Mas então a gente todo dia tem que estar cuidando, né? Porque hoje vai fazer uma benção, que nem hoje. Nossa, eu fui lá no shopping fazer uma benção, gente. Inauguração do shopping. Aí você tem que, né? Você chega lá, é só gente, você chega lá, nossa, né? Ou você vai lá na reunião, que você às vezes tem que ir por causa de um projeto social, com o prefeito, com as autoridades. Então, tira foto da entrevista, grande coisa, né? Mas você tem que estar sempre atento, né? Sempre atento, assim, para não deixar, aqui que Jesus fala, às vezes, né? As tentações, os privilégios, tomar conta, subir. Porque senão, quando você menos espera, aquilo que te fez subir, te derruba, né? Então, por isso que a gente sempre pede as orações do povo de Deus, para a gente nunca esquecer, né, dessa consagração, aquilo que Jesus fala, é preciso deixar tudo e seguir, mas cada dia a gente tem que se purificar um pouquinho. Qual que é o propósito que eu estou sendo sacerdote? É para servir o povo ou para que o povo me sirva? Isso também é um perigo hoje na igreja, por exemplo, autoridade, autoritarismo. O padre acha que porque ele é o reitor do santuário, né? Eu escuto todo mundo, não, vamos partilhar, mas na hora de decidir, tá aqui. Ele decide sozinho. Aí o cara, o presidente do conselho, que é mais corajoso, fala, bom, então acho que nós vamos se retirar, não. Nós falamos, tá, mas é o senhor, tá do jeito do senhor, que adianta nós vir aqui, então é melhor o senhor ficar sozinho, né? E é isso que acontece, eu já vi muito. Quando vê o padre, trabalhei em conselho da congregação, tal, estava lá na secretaria, de repente chega uma carta de tal lugar do bispo, olha, está acontecendo isso, ó, o provincial tem que vir aqui, porque esse padre assim, tá. Então, tudo isso são tentações que Jesus convida a gente a pensar aqui nessa parte. Nós que deixamos tudo e te seguimos, vamos receber 100 vezes mais, mas com provações, tentações, perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Como dizia um padre amigo meu, gente, como é bonito falar da vida eterna, né? Que é a nossa comunhão com Deus final, mas quando fala de perseguição, estava tão bonito até aqui, né? Não foi assim no Evangelho? Quando Jesus estava fazendo milagre, 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, curou o homem da mão seca, a mulher que tinha hemorragia, o homem que era Bartimeu, que era cego. Nossa, gente! Agora, quando Jesus falou assim, é preciso que nós vamos para Jerusalém, viu? E lá o filho do homem vai ser preso, vai ser condenado. O que aconteceu? Vocês lembram? A partir daquele dia, diz o Evangelho, que muitos deixaram de seguir Jesus. Eis aqui. Então, o serviço do reino de Deus é exigente. A gente percebe a graça de Deus na nossa vida, é amado por Deus, Deus capacita, mas ao mesmo tempo exige de cada um de nós também esse discernimento, essa sabedoria no ato de exercer o nosso ministério. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.